Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Samuel Pereira, esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E pessoal, vamos falar de Santos Futebol Clube, né? Que as notícias não param, apesar de ontem o empate do Santos 2-2 contra o Novo Horizontino na Vila. Um péssimo resultado para o Peixe, mas hoje a gente acordou, lógico, chateado como torcedor do Santos. E aí a gente coloca esse aqui, ó, time de verdade do Santos, que a gente vai falar aqui tudo sobre o treinador do Santos que acabou de chegar, o Fabian Bustos, e a gente então quer esse time do Santos aqui de volta, ó. O torcedor do Santos quer esse time aqui, esses jogadores de volta, esse Santos aqui, o time de branco com jogadores do Santos, e não esse time hoje aí que joga de branco, mas são jogadores que não representam o Santos Futebol Clube e a nossa diretoria também não. Então, vamos falar tudo aqui sobre Santos a partir de agora no canal, junto de vocês. Mas antes, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e ainda não são inscritos, se inscreva, meu amigo. Assim, o YouTube notifica você de todas as nossas lives, nossos vídeos aqui do canal. Se você gostar do vídeo, você dá aquele likezinho que ajuda bastante. E não se esqueça de compartilhar o nosso canal, os nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Então, bora lá. É o seguinte, então, gente, a gente hoje, infelizmente, como o Santos faz muito tempo que não joga um bom futebol, há muito tempo que o Santos não tem um time de qualidade, hoje a gente acordou, eu e meu pai e alguns amigos conversando, a gente falou, nossa, como era gostoso quando o Santos tinha um time de verdade, um time de futebol. E a gente começou a relembrar aí o Santos 2010, 2011, 2012, né? Esses times de qualidade do Santos. E aí a gente lembra disso daqui, ó. Essa coisa maravilhosa, isso aqui é Santos de verdade. E a gente só quer que a diretoria do Santos devolva esse Santos Futebol Clube aqui para o torcedor. O Santos, de grandes jogadores, de grandes craques, não ganhava tudo, não era campeão sempre, mas tinha um time que jogava e dava gosto de ver o Santos jogar. Assim como nos anos 90 também, que teve times sim mais fracos, mas não dessa ruindade que tem hoje. Tinha jogadores como Paulinho McLaren, como Guga, como Almir, como Galo, como Carlinhos, como vários jogadores. O Santos nunca teve um time tão ruim que nem esse. Então a gente quer, tá aqui, ó, que o torcedor do Santos, a nação santista quer esses jogadores, esse time aqui de volta. Então a gente colocou aqui para mostrar para a diretoria do Santos que esse aqui é o Santos. Esse aqui é o Santos de verdade, tá? E não esse Santos que de 2 anos para cá vem jogando esse time que entra com o uniforme branco do Santos, mas parece o Ibis jogando, que não é os jogadores que a torcida do Santos merece e que o clube merece, entendeu? Então, enquanto a gente vai aqui se deliciando com esse time do Santos de verdade, a gente queria falar aqui então que o treinador do Santos, Fabian Bustos, chegou no Brasil, né? E a partir de amanhã começa a trabalhar no Santos Futebol Clube, então vai ter uma semana para trabalhar, visando aí os novos compromissos que o Santos vai ter, 2 fundamentais na disputa pelo rebaixamento, acredite se quiserem, no Campeonato Paulista contra a Ferroviária e Palmeiras. O Santos precisa de alguma vitória aí nesses jogos, para não passar apuros na última rodada contra o Água Santa. Então o Santos que vai trabalhar essa semana aí, o treinador vai poder analisar os jogadores, conversar com o Marcelo Fernandes, ver o que ele pode passar para o Bustos. Alguns jogadores ele já conhece, né? Então, que o treinador consiga um milagre com esse elenco aqui do Santos e faça o Santos jogar um futebol decente, pelo menos para o seu torcedor. E aí a gente passa então para os protestos da torcida do Santos ontem. Graças a Deus, tá? O torcedor do Santos está acordando agora enquanto há tempo. E o torcedor ontem fez um protesto muito forte, muito contundente contra essa diretoria do Santos aí, que não investe no futebol, não contrata jogadores. E o futebol é isso aqui, ó. O futebol é dancinha, o futebol é espetáculo, o futebol é gol, o futebol é jogada. O futebol do Santos é isso aqui. E não o futebol que o Santos tem de 2 anos para cá, que o torcedor do Santos está indignado e não aguenta mais. Então a gente espera que a partir de agora, da chegada do novo treinador, essa diretoria do Santos monte um time de verdade para o Bustos colocar em campo e o torcedor do Santos ver que aquele time que está ali de branco nos representa. E não esses jogadores que aí estão, que no meu modo de ver não representam o Santos, tá? Esse time que está aí,
não é Santos Futebol Clube. Então o torcedor do Santos, as torcidas organizadas protestaram ontem lá, eu sou totalmente a favor. Acho que precisa, o Santos tem que acordar, a diretoria tem que acordar, tem que contratar reforços, pelo menos 5, 6 reforços para o Campeonato Brasileiro, senão o Santos corre risco de rebaixamento mais uma vez, como já foi o ano passado, no Campeonato Paulista e no Brasileiro, e esse ano também já está brigando pelo rebaixamento no Paulista, então a gente espera que aconteça reforços. O torcedor fez a sua parte, protestou, a gente espera que isso, a diretoria do Santos, então, entre o comitê gestor e o presidente e o diretor de futebol, eles analisam os fatos e vejam que não dá mais para o Santos continuar jogado às traças no futebol como está. O Santos precisa de um time competente, um time competitivo, que o Santos consiga voltar para o cenário do futebol, gente. Com um time competitivo, o Santos sim vai conseguir passar de fase na Copa do Brasil, ganhar dinheiro, vai conseguir chegar nos campeonatos para disputar o título e, consequentemente, ter receita. Então, não tem, o torcedor, alguns vão falar assim, mas o Santos não tem dinheiro, tá quebrado. Mas o Santos hoje tem crédito, gente. O nome do Santos está limpo, graças ao Rueda nessa parte. Então, o próprio Rueda tem que usar o nome que o Santos tem e então ir atrás de um empréstimo ou de um patrocinador, um empréstimo bancário, para que o Santos consiga aí 50 milhões de reais e monte um time de futebol. E depois, com esse dinheiro, o Santos vai chegar na final da Copa do Brasil, semifinal, o Santos já vai ter cobrido esse valor só com as premiações de passagem de fase de 60, 70, 80 milhões de reais. Então o Santos precisa de investimento. Um time de futebol que não tem investimento, a tendência é o clube se apequenar. É o que está acontecendo com o Santos. Então o Santos precisa de um basta nisso e pensar no futebol, que o Santos não é um time de boleto, o Santos não é um time de escritório, o Santos é um time de futebol que precisa ser competitivo e brigar pelos títulos. É só isso que fez o Santos ser até hoje o clube gigante que é, com milhões de torcedores, e só vai fazer o Santos continuar crescendo e ganhando títulos e aumentando a sua torcida com um clube com um desempenho bom dentro de campo, com esses ídolos que estão aqui, com esses jogadores que fizeram o Santos ser de verdade o que o Santos é, com gols, dribles e jogadas. Então é isso que a gente quer, o torcedor do Santos quer, tá? A partir de agora, então, que a diretoria do Santos, a partir de ontem, de hoje, desse mais um vexame do Santos e da cobrança da torcida, definitivamente o torcedor não aguenta mais esse time ruim que o Santos tem em campo, que não representa o Santos Futebol Clube, ok? Então, a gente espera que agora a chegada do novo treinador, ele ganhe reforços e consiga montar um time do Santos competitivo com alguns jogadores bons que aí estão, como o Ricardo Goulart é um bom jogador se jogar na posição dele correta. Nós temos aí alguns bons jogadores jovens, temos o Ângelo, que é um bom jogador, o Lucas Barbosa, nós temos o Sandri, temos o João Paulo, o próprio Kaique, mas eles precisam de jogadores experientes, tarimbados, que chegam no Santos, visto a camisa, jogam, desequilibram para o Santos e depois eles vão acabar se encaixando no time. Como aconteceu em várias ocasiões que o Santos foi campeão. O Santos foi campeão em 84, não tinha só meninos da Vila. O Santos tinha jogadores experientes. Tinha Serginho Chulapa, o Santos tinha Adema, Paulo Isidoro, o Santos tinha grandes jogadores ali que eram a espinha dorsal desse time. E várias ocasiões, nos anos 90 também. O Santos tinha jogadores experientes de qualidade, que acrescentavam junto com os meninos. A única vez que o Santos conseguiu só com meninos, aí a maioria ser campeão, foi em 2002, mas isso daí foi um acontecimento fora da curva, gente, que não vai acontecer mais. É muito difícil, até o próprio time do Neymar, que a gente tá vendo aqui, é um time que tinha Neymar e Ganso e Wesley de revelação, mas tinha Arouca, tinha Madison, né, tinha Edu Dracena, Durval, na retaguarda, jogadores experientes. Então o Santos tinha o Rafael Cabral, que era também uma revelação, mas era uma mescla de jogadores experientes com os talentos da base. O Santos então está se perdendo. O Santos não pode nem ser 8 nem 80, nem só contratar jogador veterano velho e não dar oportunidade para a base, mas também não pode só achar que vai cair do céu a geração Robinho e Diego, que não vai, e a de Neymar e Ganso, que não vai. Então o Santos precisa de uma mescla. Jogadores experientes que vistam a camisa e resolvam, e esses jogadores vão entrando aos poucos e vão montando esse Santos estruturado para que a gente comece novamente a ter um time competitivo, forte, que brigue por títulos, que é o que o torcedor do Santos quer e merece.
a gente vai aqui encerrar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, fiquem à vontade. Aqui todo mundo tem vez. E aqui a gente fala uma coisa. Se você gostar do vídeo, você dá o likezinho aí. A gente vai encerrar o vídeo com esses grandes ídolos do Santos aqui, que fizeram a história do clube. E a gente hoje está querendo o Santos de volta. Então um forte abraço, fiquem com Deus, Santos, sempre Santos. Até a próxima. E tem uma coisa. Não há quem derrube a nossa bandeira, apesar de alguns estar querendo diminuir o Santos, mas com a força da torcida, todo mundo junto, acho que a gente consegue recuperar o clube e fazer o Santos vencedor aqui, ó, como já foi num passado não tão distante, mas que a gente quer o nosso Santos de volta, o Santos de verdade, e não esse time de branco que joga com jogadores de várzea. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, Santos sempre Santos, até a próxima, um excelente dia, a gente volta mais tarde com notícias do Peixão e assim, com mais conteúdo do Peixe aqui no nosso canal Sangue Santista 3S. Um forte abraço, fiquem com Deus, Santos sempre Santos, até a próxima.